Esperar o pessoal chegar. É lindeza! Essa é pra você. E você que importa tá aqui hoje, né? Assunto que com certeza vai ajudar muita gente, mas feito especialmente pra você. Obrigada por ter dado o tema também. Vamos ver se mais alguém entra agora que a gente já começa a falar. Vamos lá. Tema de hoje: como ter coragem para mudar o rumo da vida. Como ter coragem para mudar o rumo da vida. Bem-vinda, Ju. A gente já vai iniciar agora, tá? A gente vai falar hoje sobre como ter coragem de mudar o rumo da vida. Então, a primeira coisa, se eu quero mudar, a primeira coisa que é importante, e eu não vou ficar enrolando, tá, gente? Eu já vou para o assunto mesmo pra gente já otimizar o tempo, tanto meu como de vocês. Então, a primeira coisa, para que eu entenda que eu quero mudar, eu preciso definir quais são os problemas. Então, é muito comum, às vezes, a gente, eu não aguento mais, eu tô cansado, eu quero uma mudança, mas às vezes eu não sei nem exatamente o que eu quero mudar. Muitas vezes a gente não sabe nem o que de verdade está incomodando. Então, é importante, primeira coisa, quais são os problemas? Então, ter essa ciência de que o que é de verdade que está me incomodando já é um bom começo para mim poder olhar para o que eu preciso fazer. E aí, depois de identificar esses problemas, é o que me prende a esses problemas. Porque muitas vezes a gente pensa que eu estou naquele lugar por acaso, mas na verdade nós fazemos as nossas escolhas. Então, o que me prende a esse problema? Por qual motivo eu estou ali? Muitas vezes a gente pensa que a gente não tá ganhando nada com aquela situação, mas a gente tá. Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que é ganhar algo numa situação ruim. Miriam, bem-vinda. A gente tá falando sobre como ter coragem para mudar, né? Para enfrentar os nossos problemas e mudar o rumo da vida. E aí eu iniciei falando que antes da gente mudar, eu preciso identificar quais são os problemas. E agora, o que é que me prende a esse problema? Então, por exemplo, eu tenho um problema. Se eu estou vivendo com aquele problema, é que eu ganho algo com isso. Olha os exemplos que eu vou dar agora para vocês começarem a entender o que é que às vezes inconscientemente a gente está ganhando com o problema e a gente acha que aquele problema tá me incomodando, mas na verdade eu tô ganhando com ele. Quantas vezes, quando eu estou passando por uma situação muito difícil, as pessoas olham para mim com respeito e olham e falam: nossa, você é forte, nossa, você é guerreira, nossa, você tem sido assim, ou assado. Isso é um ganho indireto. Então, quando eu ganho algo com isso, em estar numa situação complicada, em estar numa situação difícil, eu ganho aplausos, eu ganho atenção, eu ganho, de certa forma, amor e admiração. Então, é ou não é um ambiente o qual é gostoso? É, por mais doloroso e difícil que seja enfrentar aquele problema, o ganho indireto de ser reconhecida, de ser valorizada, de ver que as pessoas estão vendo o meu esforço, é algo o qual é um ganho, entende? Então, isso eu tô dando um ganho, mas existem vários ganhos, né? Então, quando as pessoas olham para mim e me reconhecem, me valorizam, né? Pelo fato de eu conseguir ser brava e conseguir enfrentar aquilo, isso para mim é algo que me enobrece. Então, estar nesse lugar é muito pesado e por isso que é preciso entender de verdade o que são os problemas que eu não aguento mais. Eu preciso entender o porquê que eu quero mudar, eu quero sair daquele lugar. Então, entender esses problemas já é o começo. Segundo, o que é que me prende a esses problemas? Então, quais são os ganhos indiretos que eu tô tendo em estar naquele ambiente?
Essas lives vão trazendo umas clarezas para vocês, mas chegar a essas respostas, muitas vezes a gente não consegue sozinho, tá? Por quê? Porque eu tô tão cego naquele momento, naquela situação que eu tô vivendo, que eu tô tão envolvido que eu acho que eu não tô ganhando nada, eu só tô sofrendo. Mas na verdade tem ganhos, sempre tem ganhos, tá? E aí sim, beleza, identifiquei e aí eu vou pesar. Peraí, eu estou ganhando isso estando nesse lugar. Compensa ficar aqui por esse ganho ou de verdade é melhor eu deixar esse problema e ir para minha vida? Então, eu fiz uma enquete perguntando, né? Quais temas que vocês querem? O que vocês querem que eu aborde? E aí, a Amanda, né, fez uma proposta desse tema. E como é aniversário dela amanhã, eu falei, então tá escolhido, eu vou falar desse tema que eu sei que vai trazer clareza e ajudar muita gente. Então, saber o problema, identificar os ganhos indiretos que você tá tendo estando nesse lugar, já vai trazer uma clareza maior. Mas o tema da live, o tema que ela trouxe, eu achei ele tão rico e tão profundo que eu falei, eu vou levar exatamente a frase que ela disse, né? Como ter coragem para mudar o rumo da vida. E aí, quando você usa essa frase, raciocinem comigo. O que me faz sair desse ambiente? O que me faz sair desses ganhos indiretos que eu falei? Que por mais difícil que esteja, por mais complicado que pareça estar aquele ambiente, eu tô ganhando algo em estar ali. O que me faz mudar? O que me faz sair daquele ambiente? O que me move daquele lugar? Coragem. E o que significa a palavra coragem? Vocês sabem? Coragem vem da palavra core, que é coração, age, agir. Então, coragem nada mais é que agir pelo coração. Por isso é que eu digo que se eu estou em um ambiente o qual não está sendo favorável, o qual está me machucando, mas mesmo assim eu estou ali porque o meu coração está me colocando naquele lugar. Então, eu tenho ganhos em estar ali. Do mesmo jeito que para que eu mude o rumo, né? Então, mudar o rumo da vida. Então, é mudar a direção, mudar para onde eu olho, mudar para onde eu caminho. Para isso, eu preciso de coragem. E se eu preciso de coragem, eu preciso de agir pelo meu coração. E agir pelo coração nada mais é que o que eu sinto. O que tem dentro de mim? O que me move? Gente, essa semana eu atendi várias pessoas e eu não sei por qual motivo, todas elas estavam na mesma linha de raciocínio, de só pensar, só aqui, não se permitindo sentir, não se permitindo, não deixando com que os sentimentos existissem. E se eu não tenho sentimentos, como que eu vou agir pelo coração? Como que eu vou ter coragem para enfrentar? Não tem. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender minha linha de raciocínio? Tá muito complexo, tá muito profundo? Me falem aí. Então, para que haja essa mudança, eu preciso essa coragem, se essa coragem existe, né? Então, se eu preciso de uma coragem, é agir pelo coração. Então, o que é essa coragem, né? O que me move? O que é a minha motivação? Então, quando eu tenho essa coragem, é nada mais do que a minha motivação. Então, motivação é motivo para agir. E aí, gente, se eu não tenho um motivo para agir real, vocês acham que vai ter mudança? Não vai. Então, eu mudo, né? Então, essa coragem que vem aqui de dentro, né? Ela vai vir como aquele desejo de fazer diferente, beleza. E aí o meu coração tá pedindo, ele tá gritando, por favor, faça diferente, né? E aí a minha motivação, eu tenho um motivo para agir. Ok. Agora, se eu não olho pro meu coração, se eu não olho pro que realmente me toca, que me faz querer mudar, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma outra palavra que chama esforço.
Se eu mudo porque eu tenho que mudar, porque é o convencional a mudar, porque é o certo a ser feito, eu estou no sentir ou eu estou aqui no pensar? Estou no pensar. Quando eu estou aqui no pensar, eu não vou com o coração, eu vou na razão. E a razão me traz as mudanças por esforço. E quando eu mudo por esforço, imagina, lá o que eu faço? Por que eu tenho que fazer essa construção para vocês entenderem? Porque o ser humano é complexo, então a gente não é tão simples chegar aqui e dar respostas, né? Então tem que fazer uma construção para vocês compreenderem. Então, eu mudo, né? Eu tô tendo um tipo de comportamento. Eu tenho ganhos indiretos de ter esses comportamentos. Então, eu tô lá me sentindo a forte, a amada, a reconhecida, a valorizada por estar tendo aquele tipo de comportamento. Então, de certa forma, eu tô me sentindo bem. E aí, eu tô naquele ambiente. De repente, eu preciso mudar. E eu preciso mudar porque a minha cabeça diz que eu tenho que mudar. Porque o meu cérebro fala que é mais certo, racionalmente falando. O meu pensar me move a ter uma atitude. Mas o meu coração não diz nada sobre isso. Ou ele grita, mas eu nem escuto. E aí é onde que eu preciso entender que a coragem, que é o agir pelo coração, ele vai me dar motivação, ele me move a ação. Caso contrário, vai ser esforço. E quando eu viro para vocês e falo, vamos nos esforçar para mudar, a gente fala, uau, uhul, muito gostoso. Acho que não, não é? Então, quando eu penso em mudança e pelo esforço e não pelo que tem aqui dentro, é pesado. E se é pesado, vocês concordam que é mais fácil de não acontecer? Então, primeira coisa que é importante e é necessário é fazer esse alinhamento do que é o racional, do que é o que aqui dentro pede, né? Do que o sentimento tá pedindo. E quando eu tenho um racional falando que eu tenho que fazer aquilo, mas o meu coração tá dizendo que aquilo ali não é importante, vocês acham que eu tenho força para mudar? Não tem, né? E pronto, vamos pensar num cenário. Então isso aí é o primeiro. E como eu atinjo isso na terapia, né? Então como que eu alinho os dois? O pensar com o sentir. Gente, isso é muito difícil de fazer sozinho, então é preciso pedir ajuda, tá bom? Então pede depois, chama lá no privado. Mas vamos pensar num bom cenário, porque quando a gente entra nesse assunto, a gente amplia demais. A gente tem muita coisa aqui. Para de fazer arte. Desculpem. A gente entra em muitos assuntos aqui que a gente precisa abordar nos pequenos detalhes. Então eu posso fazer novas lives depois para falar de ansiedade, para falar de direcionamento, para falar sobre como estabelecer metas. Eu posso entrar nesses pontos porque vai abranger muita coisa. Mas vamos falar hoje desse motivo para agir, né? Disso que tá lá dentro, assim, ó, falando assim, sabe aquele comichão, né? Que dentro, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí entra uma questão que muitas vezes quando a gente pensa em mudar e eu tenho motivação e a coragem, né? A coragem de agir pelo coração, eu acho que eu vou então sem medo. Quem é uma pessoa corajosa, ela não é uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa, ela age apesar do medo. Essa é a diferença. Que às vezes a gente acha que agir, né, pelo coração, olhar para uma situação que eu preciso ter uma reação e fazer diferente, então tá tudo bem, decidi, agora eu vou. E não. A mudança, o agir, muitas vezes vai vir do novo. E tudo que é novo remete ao desconhecido. E tudo que é desconhecido me dá medo, né? Então eu vou... Gente, ela tá fazendo arte aqui. Easy. Então eu vou olhar para o novo. Então é como se eu tô entrando num quarto escuro. Eu não sei o que me reserva lá. O natural é eu ir com medo. Então, eu não sei como que vai ser o próximo passo, eu não sei o que tem lá dentro, eu não sei se vai ser doloroso ou se não vai. Quando eu penso nesse cenário do novo e penso, mesmo que tudo tá difícil aqui,
isso aqui, pelo menos eu já sei o que é. Vocês acham que é mais fácil ir ou ficar? Me fala. Se eu penso, bom, eu não sei se eu tenho força pra fazer isso. Eu não sei se vai ser fácil fazer isso. Eu não sei se eu vou dar conta de resolver isso ou ter esse desejo, essa motivação diária, né, pra conseguir chegar lá no final. Agora aqui já é conhecido. Aqui já é confortável. Aqui já é um lugar que eu já estou habituada, eu já sei quais são as consequências. Por mais doloroso que seja, é mais fácil ficar aqui do que ir para lá. Porque eu tenho medo das consequências, eu tenho medo do caminho, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de enfrentar os meus próprios medos, eu tenho medo do desconhecido. Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender o porquê que muitas vezes essa coragem, ela não vem, ela por mais que eu olho, exatamente, o medo de se arrepender, o medo de chegar lá e falar, mas e se eu não tivesse feito dessa forma, talvez seria... Entende? E esses medos faz com que a gente olhe e fale, bom, entre a vida ruim que eu tenho hoje, que vamos supor aqui, se eu tô querendo mudar, é porque eu tô em uma situação a qual eu tô vivendo um problema, eu não quero ficar aqui. E estar nesse lugar e ir pra lá, inconscientemente, porque às vezes até falo, não, eu quero, eu acho que lá é melhor. Mas as consequências daquele mudar, às vezes me dá medo. Eu não sei como que as pessoas... Porque vamos supor, as pessoas estão me vendo como uma pessoa forte porque eu enfrento as minhas situações e tô conseguindo. Aí eu quero, eu quero mudar essa situação e quero ter uma vida tranquila. Nossa, mas aí quando as coisas estiverem tranquilas, será que as pessoas vão me procurar como me procuram hoje? Será que as pessoas vão me aplaudir como aplaudem hoje? Ou elas vão me criticar por eu ter passado por coisas as quais a maioria não passou, ou por ter chegado em um lugar onde a maioria não chegou? Eu vou ficar sozinho. E muitas vezes esse medo de ficar sozinho, de não ter mais esse reconhecimento, de sair do que é o conhecido para o desconhecido, isso é menos motivador do que motivador. Então, o que me move à ação é o ficar, porque o meu coração está aqui, exatamente. O lugar onde eu estou hoje, um dia já foi novo. Mas, muitas vezes, foi difícil chegar até aqui. E aí, eu cheguei e estaciono. Porque até aqui eu já sei onde que é. E mais pra frente eu fico com medo. Então, o que muitas vezes não deixa com que eu haja, o motivo para a ação, ele é bloqueado simplesmente por quê? Porque os medos internos que eu tenho dos resultados é muitas vezes maiores do que o medo de continuar no lugar onde eu estou. Então, por isso que muitas vezes quando a mudança real acontece, quando fica insuportável. Sabe quando chega em uma situação de calamidade, de insustentável, não dá mais, agora eu cheguei no meu limite. Nesse momento você tem força para mudar. Por quê? O motivo para agir, nesse momento, ele já é, assim, ele ganha do motivo para ficar. Então, faz sentido para vocês? Colocar realmente na balança. O que me move aí é maior do que o que me move ficar. E nisso, gente, são ganhos, né? São ganhos em vários pontos. Ganhos de não assumir a responsabilidade. Porque a gente colocou aqui o medo, né? Que é uma situação. Que aí, o que eu ganho em ficar? Eu ganho o conforto, né? Eu ganho a segurança. Eu tenho medo. Eu fico, eu tenho a segurança. O que é melhor? Ter segurança ou ter medo? É melhor ficar na segurança. Então, por isso, tem que pôr nessa balança. Aí, por exemplo, eu não assumo a responsabilidade. Indo, eu tenho que assumir a responsabilidade. O que é mais gostoso? Não assumir a responsabilidade ou ir e assumir a responsabilidade?
Porque aqui eu posso arrumar justificativas. Eu posso dizer que é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. Ou seja, eu arrumo problemas externos para justificar o não assumir essa responsabilidade. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam, que é onde a gente coloca distrações para não chegar no objetivo final que eu quero. E por quê? Porque de verdade, o meu coração, ele tá muito mais aqui do que lá. Entender? E isso, gente, entra em vários pontos. Quando a gente olha para o interior, muitas coisas nos bloqueiam a agir. Não é simplesmente o fato de pensar, racionalizar, unificar o sentir com o pensar. Tem bloqueios dentro do nosso inconsciente que de verdade nos trava. Então, uma pessoa, por exemplo, que nasceu de cesárea. Essa pessoa, desde lá na barriga da mãe dela, ela já teve um momento onde alguém decidiu por ela. Então, a primeira decisão importante que ela teve que dar na vida dela, ela não fez. Alguém fez por ela. E ela vai para a vida. Vocês acham que uma pessoa que nasce de cesárea, ela já vai ter essa espontaneidade de tomar decisões? Nem sempre. Então, pode ser um fator o qual é necessário trabalhar para que a pessoa comece a ter força de vontade, não é força de vontade, mas ter essa iniciativa de tomar decisões. Por quê? Porque ela sente dentro dela que ela não é autorizada. Ela sente dentro dela que ela não tem força para fazer. Entende? E isso, gente, vem de muito além do que a gente imagina. E isso tá tudo registrado dentro do nosso inconsciente, porque nós fomos formados e a gente continua para a vida. Então, a gente não é uma pessoa quando a gente nasce até os 5 anos de idade, depois a gente se forma outra. Não é porque você não lembra das coisas que aconteceram que elas não estão aí dentro de você, dentro do seu inconsciente, registrado lá na sua amígdala cerebral. Não é porque você não lembra que não estão aí nas suas células. Então, você precisa entender que você é desde o dia que você foi formado até o dia que você deixa essa matéria. Então, é muito importante a gente olhar para o que realmente te trava na vida, entende? Então, por que eu tô dizendo isso? Muitas vezes as pessoas começam a julgar as outras e falar assim, mas é muito simples, é só fazer isso. Então, vem o desejo de fazer, o desejo de tomar, ter aquela coragem que vem do coração, vem questões de saber identificar de verdade o que é o problema, porque às vezes a gente fica assim, ó, o problema tá aqui e a gente tá tocando de roda. Tá tocando de roda e não sabe exatamente qual que é o problema. Então tá perdendo tempo, energia num monte de coisas para não olhar para o que realmente precisa ser olhado. Então, isso também é uma situação. Mas mais do que tudo, a gente tem que entender que cada ser humano é único e cada coisa que te prende, que às vezes você fala, cara, eu não dou conta, eu não tenho força para agir em relação a isso, vem muito além do que você imagina. Tá muito além de só suas palavras, só do racional, só das coisas que você lê, tá? Então, por isso é que muitas vezes eu falar para você, vamos fazer aqui, estabelecer um planejamento de metas. Muitas pessoas dão conta, mas algumas não vão dar. Por quê? Porque tem travas aí dentro, tá bom? Mas vamos supor que a gente já tá aqui em um ambiente muito mais controlado, onde eu já sinto que meu coração tá aqui, ó, forte, batendo, querendo fazer algo e eu tô tendo aquela motivação para agir, mas bateu o medo, né? E aí veio aquela coisa de, e agora, o que eu faço? Então eu vou falar aqui 5 coisas para vocês que pode ajudar vocês a terem essa clareza um pouquinho maior, esse andar, tá? Esse caminhar para a vida. Então, a primeira coisa é separar o medo racional do medo irracional. Então, a gente precisa trazer essas informações como adultos, né? Então, eu paro e penso, bom dia, Bruna, isso é um medo, ok, eu tô com medo de agir, mas esse medo é racional ou medo irracional?
Então, eu tô com medo de pular paraquedas. É racional ou é irracional? Né? Então, eu tô querendo fazer uma coisa porque aquilo realmente me ameaça, porque aquilo ali realmente é perigoso, porque aquilo ali realmente é algo que vai me colocar em risco, minha segurança, minha sobrevivência e um monte de questões que eu tenho que avaliar. Ou é medo irracional? É medo de sair da minha zona de conforto? É medo de assumir responsabilidades? É medo, entende? Então eu vou começar a ponderar. Então eu preciso separar isso. Esse medo que eu tenho é um medo racional ou é um medo irracional? Se é um medo racional, o que eu vou fazer? Buscar o máximo de segurança possível dentro desse medo para que eu possa tomar decisões as quais eu me sinta mais confortável e confiante. Porque não adianta, por mais... se vocês tivessem aquele sentimento de não, vai com medo mesmo, vocês não estariam aqui assistindo, né? Então, a pessoa que ela olha e fala, mas eu fico insegura, então eu preciso criar um caminho mais seguro possível, né? Então, eu vou olhar para isso, eu preciso olhar para isso, porque a insegurança me trava, né? Ou se é irracional. E se é irracional, a gente precisa trabalhar em terapia para que a gente possa ver exatamente o que é que tá te travando ali, tá bom? Então, primeira coisa. Segundo, identifiquei, são medos racionais. Aí eu preciso fazer o quê? Planejamento. Eu fiz uma live, acho que no final do ano, não lembro exatamente se foi no começo do ano, se foi no final, eu falei sobre o passo a passo e aí eu deixei ela salva. De fazer um planejamento estratégico. Então, assim, planejamento, se é preciso fazer um planejamento, eu preciso colocar datas, eu preciso saber o caminho que eu vou percorrer, eu preciso criar meios para virar e falar, olha, pera aqui, isso aqui não vai ser o caminho mais assertivo, eu preciso criar alguma forma estratégica de sobrepujar isso daqui. Então, é importante fazer um planejamento, tá? Então, planejar. Então, trazer para o racional. Tá vendo que isso tudo que eu tô falando para vocês é racionalizar? Então, eu faço uma avaliação. O meu medo, né? Ele é racional, ele é irracional. É racional, então eu vou planejar. Não, ele não é racional, então eu vou trabalhar. Porque se eu não tenho isso já alinhado, tranquilo, vocês acham que vai ser fácil de agir? Não vai. Então, às vezes, muitas coisas a gente quer, mas a gente não dá conta ainda, né? E entendam, vocês podem chegar onde quiser, todo mundo pode. Mas a gente precisa primeiro, antes de alcançar qualquer lugar que seja, é sobrepujar nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. A gente é que faz a gente ficar onde a gente está, a gente é que faz a gente não conseguir atingir os lugares que a gente quer chegar e é uma realidade. Então, por isso é preciso olhar para dentro. Nunca fui nesse lugar, não faço ideia como fazer, busque referências. A maioria das vezes a gente tem medo, porque quando eu olho para os meus pais, qual o exemplo que eu tenho? Referente ao que eu desejo, que aquilo ali não é o certo. Porque se fosse, era muito mais fácil de já tá lá na frente, entendeu? Porque nós não temos uma referência saudável. Eu não tenho uma referência de o que fazer nessa situação. Então, por eles, eu nem tomava essa decisão. Então, isso vai estar internalizado em mim. Eu vou ter muito mais a naturalidade de agir como eles agem. É o que eu aprendi, é o que eu vi, é como eu encaro a vida. Então, eu preciso começar para ter ações diferentes, criar novas referências. Então, começar a olhar pessoas, e aí, gente, aí entra um problema também. Às vezes eu quero um resultado e eu já vou na pessoa que já tem o resultado, que já tá lá no topo. E aí eu me sinto muito pequenininho, porque eu olho e falo, mas eu não dou conta disso tudo que essa pessoa faz. Então, às vezes é importante você olhar, buscar referências, mas pessoas mais normais, né? Pessoas mais comuns, para que você não se sinta tão inferiorizado. Porque nós somos iguais, todas as pessoas têm capacidade e potência. Porém, quando você vê dentre um objetivo que você tem, um problema qual você está enfrentando, que você está ali no meio daquele problema, você não está dando conta, e o outro tá tirando aquilo assim, ó,
pé nas costas, já muito bem resolvido, às vezes você olha e fala, não vou dar conta, né? Então, olhe caminhos, o que essa pessoa fez? E não olha o resultado somente, mas qual foi a trajetória que ela percorreu para chegar naquele resultado. Então, crie novas referências. Criar novas referências faz toda a diferença para que eu consiga olhar e falar, peraí, isso aqui eu consigo fazer. E você não precisa ter uma referência, não precisa seguir os passos exatamente de uma pessoa. Você pode criar várias referências, as quais são mais confortáveis para quem você é. Porque lembra os traços de caráter? Uma pessoa é diferente da outra, cada um é formado de uma forma e a gente precisa entender quem nós somos, quais são as nossas habilidades e também os nossos limites. Não é porque deu certo para um que vai dar certo para mim. Não é porque fulano fez esse caminho que eu fazendo também vai dar certo. Por quê? Porque você é único. Você é uma pessoa que não tem igual. Deus te fez e jogou a forma fora. Então, você existe para ser quem você é. Então, você pode sim olhar referências, você pode sim olhar outras pessoas e pensar, bom, isso deu certo, eu posso tentar. E se não der certo, eu tento de novo, eu faço outra vez. E aí, nós temos uma caixinha que a gente carrega conosco na vida, que chama sabedoria, né? E essa caixinha, a gente precisa consultar ela. Porque a gente precisa ir lá nessa caixinha de vez em quando e ver, peraí, o que é o mais sábio de ser feito? A gente quer muito ouvir o que as pessoas dizem, o que é o que foi ensinado, o que tem que ser feito. Mas dentro de nós estão as melhores respostas, porque ali vai ter as respostas que dão certo para mim. É como eu funciono. Então, o que eu já percorri? Então, a Amanda até fez um comentário. Hoje eu estou em um lugar onde eu levei um processo para chegar. E eu tive que enfrentar alguns medos. Como foi esse percurso? Como que eu cheguei até esse lugar? Então, qual que é a minha bagagem? O que é que eu levo nas minhas costas? O que é que eu tenho aqui dentro? Porque o que é o comum, que eu brinco muito com as minhas clientes, eu falo, a gente tem 2 chicotes na mão, principalmente as rígidas de plantão aí, né? Rígidas, masocas, a gente tem 2 chicotes na mão. E a cada falha, a cada coisa que eu tento, cada vez que eu faço uma coisa e não dá certo, eu mesma pego aquele chicote e me chicoteio através de crítica, de autopunição, autojulgamento, não é verdade? E quanto mais eu viro pra mim mesma e falo, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, de novo eu errei, eu tô falando que eu sou uma ignorante, eu tô falando, eu tenho que desistir de mim. Quanto mais eu falo essas coisas pra mim, mais eu me paraliso, é como se meus pés fossem se enterrando ali onde eu tô. Então não adianta, não adianta. Eu preciso pegar esses chicotes que estão na minha mão, primeira coisa, colocar eles dentro da bolsa, da mochila que eu carrego na minha vida. E eu sou rígida também, eu sei bem disso. Então é colocar isso dentro daquela mochila e falar, bom, esses chicotes, a partir de agora, vai virar a minha caixinha de conhecimento que eu vou usar na minha vida. Porque a gente falha, a gente erra, a gente tenta e não dá certo. Isso é normal. Isso nos faz humanos. Sabe o que acontece? Se eu fosse perfeita, eu não podia estar aqui falando com vocês. Porque eu ia olhar e falar assim, sério? Vocês não dão conta de mudar a vida? Nossa, sério? Entendeu? Como eu também tenho as coisas que eu, por mais conhecimento que eu tenho e por mais coisas que eu consigo mudar, tem coisas que me prende e fala assim, cara, eu vou dar conta, mas ainda não dei, ainda não consegui. Eu consigo entender você. Porque eu consigo entender que você também tem dificuldades, como eu tenho. Se eu não tenho dificuldades, se eu sou soberano, se eu sou acima de todo mundo, eu não consigo compreender o outro. E do mesmo jeito, quando eu pego um chicote na mão e toda falha que eu tenho, ai, como eu sou ruim, ai, mas eu não presto. Sabe o que eu tô falando? Que eu deveria ser perfeita. E quem é perfeito, gente? A gente não é perfeito. Então, é respeitar suas limitações, entender o seu percurso e entender que aquele chicote tem que ficar guardado, tá? A gente precisa sim ter sabedoria de olhar para as nossas dinâmicas e falar, opa, mais uma vez dei um passo, em vez de ir para frente, para trás. Ok,
Mas o que eu faço com isso? O que eu vou mudar a partir de agora? Porque se eu virar para mim mesma e falar como que eu estava caminhando e agora eu estou caminhando para trás, como é possível isso? E eu me martirizar por isso, sabe o que vai acontecer? Nada. Eu só vou ficar ali e vou perder minhas forças. Pense que nós somos montados com energia. E aí, eu acordo e vou dormir. Durante aquelas 24 horas eu tenho uma quantidade de energia que eu vou usar. Eu vou usar essa energia para trabalhar, vou usar essa energia para conversar com as pessoas, eu vou usar essa energia para me exercitar, para comer, para mim poder trabalhar, fazer N coisas. Como eu direciono essa energia é o que vai fazer com que as coisas aconteçam. Por quê? Se eu ficar pensando, lembra que eu falei, eu tô com um problema e tô tocando de roda? Eu tô gastando energia para tocar de roda. Eu tô gastando energia para me chicotear, para reclamar de mim mesma. Então, como eu uso a minha energia em prol da mudança a qual eu desejo? Por quê? Pensar, ontem eu não fiz. Tá, não vai mudar o ontem. Entendem o que eu tô dizendo? Se até hoje eu não fiz, ou se eu errei, se eu falhei, de agora em diante, como eu vou fazer? E o que tem dentro dessa bagagem que eu, com sabedoria, vou usar a meu favor para as coisas acontecerem? Pode ser que para o fulano ele consiga atingir o resultado o qual eu desejo em 2 meses e eu leve 2 anos. Pode ser. Mas é o percurso que eu preciso passar. Porque se eu fosse mais rápido, seria o que... Se eu conseguisse atingir esse resultado mais rápido, é porque aquele resultado fazia parte de quem eu sou. Se eu consigo atingir aquele resultado em 2 anos, é porque essa sou eu quem sou. Entende o que eu tô dizendo? Porque não adianta vocês comparar os resultados mediante outras pessoas. Vocês têm que comparar o resultado mediante quem você próprio é. Então, uma pessoa consegue atingir um determinado resultado em 2 meses. Eu levei 2 anos para atingir o mesmo resultado. Eu sou fraca? Não. Esse é o meu processo. Essa sou quem eu sou. Entenderam o que eu tô dizendo? Isso é as minhas limitações, as minhas superações, é o quanto eu consigo caminhar. Isso é muito importante de se falar, gente, porque aprender com os erros é o que vai fazer com que cada dia a gente vai ficando mais sábio, vai ficando mais forte, vai ficando de verdade mais resistente ao que a gente precisa enfrentar na vida, né? E não tem opção. A vida, ela é como um jogo. Não tem essa opção de eu vou ou não vou. Não tem essa opção. E aí é muito interessante que às vezes quando a gente tá num estado um pouco infantil, o que a gente faz? A gente fala assim, eu não queria, tá tão bom assim do jeito que tá, pra que tem que mudar? Só que, se eu falar pra você, vamos controlar a vida, você não consegue controlar a vida. Porque se eu falar pra você assim, peça pra aquela árvore não derrubar as folhas, peça pra hoje não anoitecer, não vai acontecer. E não precisa nem estar no externo, só para você mesma. Vai ficar 72 horas sem dormir, você não vai ter mais sono. Controle, fala para você e você não vai ter. É difícil, você não consegue. Então você precisa respeitar o jogo da vida. Você tem que jogar o que a vida tá te colocando ali como regras. E a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai adultecendo, esse seria o natural, e a gente vai mudando de fases. Alguém aqui já jogou videogame? Quando a gente começa o videogame, ele tá simples. Aí, de repente, quando ele começa a ficar fácil, acabou aquela fase, você vai pra próxima. Aí a próxima vem mais difícil do que tava a primeira. Mas não tem como voltar mais. Não tem como você voltar pra primeira. E se você voltar na primeira, você tá ali só repetindo. Ela começou a ficar tão repetitivo que tá chato. Não é? É assim. Então, por isso que muitas vezes dentro da gente começa aquele sentimento de nossa, tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque aquele momento já deu ali, já tá na hora de mudar de fase. Então, eu preciso respeitar os meus erros, eu preciso pegar o que eu tenho na minha bagagem de conhecimento, consultar essa sabedoria quando é necessário, né? E caminhar, respeitando o meu progresso, o meu processo e o meu tempo.
E aí, celebrar, né? E quando eu atinjo um mísero resultado perante aquele resultado maior que eu quero, eu preciso olhar e falar, cara, deu certo. Por quê? É essas comemorações pequenas no decorrer do caminho que faz com que eu vire e falo, tá valendo a pena. Ainda não cheguei onde eu quero, mas estou no caminho. Porque o que acontece? Ser adulto, entender e usar a nossa bagagem da sabedoria é compreender que em muitos momentos vai ter que ser necessário tomar atitudes e fazer coisas as quais não são agradáveis, as quais não me colocam num momento confortável. E aí, nesses momentos, vai ter que ser aqueles momentos onde que eu vou olhar cada dia pensando, tá difícil, não tá legal, não tá gostoso, mas estou no caminho. E esse momento é o momento mais doloroso da mudança. Por quê? Porque é aquele momento onde eu tenho motivo para agir, mas é o momento onde que eu tô quase que virando para trás e voltando pro lugar onde era o confortável, mas que era aquele lugar que estava me incomodando. Aquele lugar que tava aquele problema que eu olhei e falei, não quero mais, eu quero sair daqui. E se naquela hora que o negócio pega, que eu falo, ixi, não quero ficar aqui não, mas tenho que ficar, nessa hora é a hora que eu amadureço, é a hora que eu cresço, é a hora que eu me transformo. E aí é por isso que é difícil. Por quê? Porque a gente vai absorvendo coisas ali e vai lutando contra o que é a nossa natureza, né? E o que seria a nossa natureza, nosso natural? O que eu aprendi como sendo o certo e que eu vivi até então. Lembra que eu disse? Meus pais me ensinaram que eles viveram, que tudo que eles absorveram na vida, tudo que era a visão deles, e aquilo ali ficou meu natural. Quando eu vou contra aquilo, eu tenho que criar novas referências, eu vou ter que mudar o meu jeito. Então é como se eu fosse contra o que é natural para mim. Vocês acham que é fácil fazer isso? Não. É difícil. Só que para que eu tenha resultados diferentes, eu preciso ter hábitos diferentes, eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar meu caminho. Faz sentido? O que vocês estão achando? Vocês estão achando que tá muito pesado aí ou tá fazendo sentido para vocês? Se eu não mudo a minha forma de encarar a vida, se eu não mudo o percurso que eu vou traçar, se eu não mudo a forma que eu encaro as coisas, vocês acham que o resultado muda? Não muda. Não muda. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, eu não saio do lugar. Eu não vou conseguir ter resultados diferentes. Não vou. Então, isso é fato, tá? E aí, por isso, é que entra o quinto, né? Que é eu olhar e entender que mudar faz parte da vida. Mudar dói, sabe por quê? Mudar é se abrir para o diferente. Mudar é olhar e falar, tudo bem, ser como eu sou é bom, mas aquilo ali também é bom. E eu quero aquilo para mim. E se aquilo ali não for o melhor, tá tudo bem. Porque depois eu mudo de novo. E aí, quando você se abre para a mudança, você se abre para o novo, você se abre para o diferente, você vai ter que assumir responsabilidades. E essa parte, ela é extremamente importante, porque eu olhar para o que eu vou colher lá na frente, muitas vezes faz com que me dá medo, né? Me faz querer não ir. Mas assumir essas responsabilidades é de extrema importância. Por quê? Para que eu consiga chegar realmente onde eu quero, né? E para que eu consiga realmente ter os resultados que eu desejo. Então, a ação, o agir, ele precisa de responsabilidade. Então, eu assumo a responsabilidade das minhas ações. E eu assumo as responsabilidades das consequências das minhas ações.
não quer dizer que essas ações precisam ter consequências positivas. E aí que tá, entenderam o que eu tô dizendo? Eu não preciso ter certeza se para onde eu estou caminhando vai ser o melhor caminho. Eu não preciso ter certeza se o caminho qual eu vou caminhar não vai ter espinhos, não vai ter nada que me faça voltar. Eu não preciso de certeza. Por quê? Porque eu sei dentro de mim que na hora que eu chegar lá e eu olhar e falar, não faz mais sentido, eu posso mudar o rumo. Quem disse pra vocês que quando você decide um objetivo, no meio do caminho você não pode virar e falar assim, não faz mais sentido pra mim e eu não quero mais continuar aqui, eu quero mudar de rumo. Quem disse? E assumir essa responsabilidade como? Se eu não chegar nesse resultado, eu não sou ninguém, eu sou um fracassado, eu não sou uma pessoa que mereço nada. Isso é muito pesado. Então para onde eu estou caminhando? Eu direcionei para cá. Mas tudo bem. Se no meio do percurso eu olhar e falar, bom, eu vou dar uma paradinha aqui porque eu preciso fazer outras coisas que agora fizeram sentido, ou agora com todas as coisas que estão acontecendo não faz mais sentido continuar esse caminho, eu vou mudar novamente. E aí, quando você começa a ver a mudança com esse olhar de não é deixar a vida me levar, eu planejo, eu estruturo minha mudança, eu caminho para ela, mas eu estou aberto ao meu coração para agir. Então a minha coragem, que é o meu agir pelo coração, ela está sendo acessada o tempo todo. Então eu estou aberto ao meu coração para agir. E não simplesmente estruturei uma caminhada e agora não estou mais feliz, não estou gostando mais, eu tenho que ir. Eu vou falar uma coisa para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vou colocar um exemplo. Escolho uma faculdade. Estou seguindo aquela profissão. E olho e falo, olha, quando eu comecei a faculdade eu achei ela o máximo. Quando formei, comecei a trabalhar, vi que é tudo diferente do que eu imaginava. Como que eu preciso continuar nisso? Será que eu preciso de verdade continuar a ir lá e falar, não, é assim que tem que ser? Ou eu posso me abrir para, peraí, deixa eu pegar aqui na minha bagagem o que eu posso usufruir disso tudo, de tudo que eu trouxe até aqui, e como que eu vou agregar algo além, ou eu vou melhorar isso daqui. Rafa fez uma pergunta, pessoa ter em mente o seu destino para traçar e seguir o caminho. Então, é importante você saber para onde você está caminhando. Só que você também não pode pensar que... O que eu quero dizer é o seguinte, Rafa. Igual esse exemplo que eu dei. Eu começo uma faculdade. Eu tenho uma ideia de uma situação. Claro que aí você tem que entrar na questão do planejamento, né? Você tem que ter discernimento. Bom, eu vou fazer uma faculdade de Direito. Não é simplesmente, vou fazer uma faculdade de Direito porque eu quero ser advogada. Não é isso. Peraí, deixa eu conhecer pessoas. Qual é a parte chata disso daqui? Faz sentido ou não faz? Eu me vejo fazendo isso? Porque às vezes você vê filmes e pensa, você é advogada, é ficar lá falando um monte de coisa pro juiz. E aí, na verdade, é uma área super administrativa, é ficar em cima de um monte de papel. E quando você chega nesse ponto, você fala, isso aqui é chato, isso aqui eu não quero. E aí eu tô querendo o palco, né, de estar lá e tal, mas aquela outra parte eu não quero. Só que aquilo ali é 80% do serviço. Então eu preciso primeiro ir buscar referências e ver o que é que eu vou enfrentar fazendo aquilo e se faz sentido pra mim. Se no decorrer do tempo você não fez as partes que precisavam ser feitas, ou você fez, mas quando você foi pra prática você viu que não era tão agradável como você imaginou, tá tudo bem de você mudar. Você não precisa ficar preso naquilo só porque você um dia decidiu, até porque nós mudamos. Então, hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente do que eu tinha 5 anos atrás. Mais diferente ainda do que eu tinha 10 anos atrás. Então imagina se eu preciso hoje continuar um caminho que eu tracei há 10 anos atrás. Não necessariamente, mas o caminho já foi traçado. Então acaba que hoje eu colho consequências das minhas escolhas de alguns anos atrás. Natural, e tá tudo bem. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Eu pego toda essa bagagem de conhecimento, essa sabedoria que eu carrego comigo e vou carregar comigo pra sempre,
né? Tudo que eu faço hoje, essa live que eu tô falando com vocês, é uma bagagem que eu tô colocando dentro da minha mala. Então, tudo isso que eu vou plantando, tudo isso que eu vou no decorrer do caminho, as sementinhas que eu vou plantando faz parte do meu caminho. Não quer dizer que eu vou voltar e vou colher elas, mas a gente pode sim, a gente pode a qualquer momento virar e falar assim, não quero mais plantar essa semente, agora eu quero começar a plantar outra semente. Então, é nesse sentido, sabe, Rafa? Eu não sei se ficou claro para vocês, ficou mais confuso ainda, dando um exemplo, mas é nesse sentido. Você não é obrigado a nada. Porque quando a gente fala assim, nossa, eu escolhi isso e agora de repente eu não posso mais mudar. Isso é pesado demais, porque a gente, enquanto você tá vivo, você tá vivo. Enquanto você tem vida, você tá aqui para poder agir pelo seu coração. E se você não age pelo seu coração, você só tá aqui, ó, no pensar, você vai fazer o quê? É assim que tem que ser. E aí quando começa, assim que tem que ser, assim que tem que ser, nossa, eu tenho que fazer do jeito que me ensinaram, ou do jeito que eu estruturei, que senão eu sou um fraco. É pesado esse lugar, é doloroso. Então tá tudo bem quando você do nada vira e fala, peraí, não tá fazendo muito sentido. E aí não é mudar o tempo todo, é agir pelo coração. Lembra? Porque o coração não vai ficar gritando um monte de vezes coisas diferentes. O coração, ele toca algo, porque, por exemplo, às vezes a minha cabeça tá dizendo assim, olha, monta uma empresa. E o meu coração tá dizendo assim, se prepare para dar continuidade na sua família. Entenderam o que eu tô dizendo? E aí você sabe exatamente o que é que você tem que fazer. Porque o seu coração tá te dizendo, por mais que a sua cabeça, pelo racional, pela lógica, faz muito mais sentido fazer o que é o lógico. Só que quando você para, escuta o seu coração, de verdade, aquilo era a coisa mais sábia, mais certa a ser feita. Entenderam? E claro, gente, não é quero, boca de quero, né, que eu brinco, né? Sabe quando o coração fala e aí vocês falam assim, então, eu fiz isso porque eu queria. Boca de quero é boca de criança, né? Criança, eu quero, sem medir consequências. Então eu quero, eu posso. Vocês são adultos, então eu tô falando aqui com adultos, eu não tenho seguidores criança. Então adulto, mede o que vai fazer, se faz sentido, se não faz sentido. Então eu ajo pelo coração, que é o que me move para a ação, mas com potência. E não simplesmente querendo que a vida me dê as coisas no colo, porque a vida é uma troca, é uma energia de troca. Então eu ofereço, eu recebo. E é assim que funciona. E a coragem é uma palavra muito linda, né? Quando eu penso em coragem como bravura, como, ai meu Deus, eu tenho que ser forte, eu tenho que enfrentar o mundo, não é pesado? É pesado. Agora, quando eu falo coragem, é agir pelo coração, não é lindo? É lindo essa palavra. E se eu não ajo pelo coração, se eu não ajo pela coragem, que é a palavra real, eu vou ter que agir pelo esforço. É um ou outro. E aí, é muito melhor ter coragem ou é muito melhor se esforçar? Porque quando a gente esforça, geralmente não tá vindo do coração. É aquela coisa tipo, tá, tem que fazer. Vai ter momentos que é necessário esforço. Por quê? Para o objetivo final que vem do coração. Mas vai ser fases, não vai ser o percurso todo. Então, quando em cima daquele esforço existe uma razão que vem do coração, por mais difícil que aquele esforço seja, por mais difícil que aquela fase seja, ela ainda brilha meus olhos, ela ainda me faz ter aquele respirar, entenderam? Por quê? Porque faz parte do processo. Tem perguntas? Me mandem aí se vocês ficaram com alguma dúvida. Mas o principal, gente, é vocês entenderem o que eu falei no começo. É o desejo que tem no meu coração e o problema não existe à toa.
Eu não estou com a vida que eu tô à toa. Eu tenho ganhos ali, eu tenho coisas as quais eu enfrento, sim, dores, mas estar naquele lugar é mais agradável e mais confortável do que o mover. Então, a gente precisa olhar para isso e entender o que você ganha estando nesse ambiente, tá? E vou falar só um bônus aqui para vocês. Cada pessoa tem uma forma e algo que motiva a mudança, o que te faz sair daquele ambiente, né? A gente tem alguns motivadores naturais, né? Que são as nossas ambições. E isso vem muito dos traços, né? Então, assim, como eu fui formado, isso me move. Então, pode ser que uma pessoa com uma esquizoidia muito alta, ela vire e fala assim, quando... o Rafa falou, acho que descobriu essa chama dentro de nós que às vezes é difícil. Por isso que precisa de ajuda. Muitas vezes, quando a gente vai fazendo as perguntas, você já fez terapia comigo, você sabe. A gente vai fazendo as perguntas, vai vindo ideias, vai vindo assim, entendi, nossa, é verdade, porque as respostas estão dentro de você. Só que quando a gente vai olhar isso sozinho, muitas vezes a gente não sabe mesmo, por quê? Principalmente pessoas com os traços de esquizoidia alta, psicopatia alta e pessoas que têm um masoca. Por quê? O esquizoide e o psicopata, eles têm um pensar muito ativo, né? Pensar. O masoca, ele pensa, só que ele quer a segurança. E se ele aprendeu que tem que ser daquele jeito, é muito difícil. Por mais que ele queira diferente, ele pensa, mas se eu fizer, eu vou me arriscar demais. Então, de acordo com o quanto que eu vou, né, Rafa? O Rafa falando, né? As perguntas são um segredo. E é mesmo, porque eu vou fazendo perguntas e você vai trazendo coisa que você fala assim, faz sentido isso que eu tô te respondendo? E quando a gente vê, a gente soma tudo e a gente viu que você deu as respostas que você tá aí, ó, buscando, batendo cabeça há muito tempo. Então, é mentira? É assim que funciona. E aí, quando, por exemplo, eu vou, né, o esquizoide, ele tá ali no mundo da cabeça dele, ele tá ali pensando, criando um monte de ideias, mas ele não tem força pra agir. Por quê? Porque a energia dele tá toda na cabeça. Então ele tá ali pensando, entendeu? Então isso faz com que ele trava ali. O oral, ele quer que alguém ajude ele a fazer. Ele quer que alguém, além dele, ele quer mudar muitas coisas, o oral ele tem essa vontade que mude, mas ele quer que as pessoas mudem por ele. E aí, ou ele fica ali, tá bom, do jeito que tá, beleza, de boa. O psicopata, ele tem uma ambição alta, só que ele quer que as pessoas façam por ele, entende? Então, é muito importante você entender exatamente quem você é e o que é que às vezes te cerca para que você consiga fazer com que aquilo ali que te trava diminua. Lembra da balança? Então o que é que eu vou colocar na minha balança que me move e tirar dessa balança que me trava aqui. E isso pode ser sim faz por mim, de eu olhar, exatamente, o psicopata, né? Vai lá, resolve aí pra mim, faz minhas metas aí pra mim, resolve minha vida, sonhe por mim. Não pode, gente, a gente tem que ter o coração batendo para que a gente consiga chegar num lugar. Por quê? E aí é onde que é que você quer chegar. E aí a gente tem cada um, ele é movido por algo. Só que eu tenho que me trava. Então, por exemplo, a rígida, o rígido, né? Ele é muito do agir, ele é muito do fazer. Só que o rígido tem uma dependência emocional da aprovação. E isso trava uma pessoa. Ele trava. E se ele não trabalhar isso dentro dele, ele não vai. Lembra que no início eu falei da pessoa que nasce de cesárea? São coisas que às vezes a gente olha e pensa assim, é fácil, o fulano deu conta, mas o fulano não é eu sou o único. Lembra que eu disse? Deus te fez e jogou a forma fora. E você tem aí todas as suas coisas, suas questões, você tem suas crenças, você tem o que te limita, você tem o que te impulsiona. E a gente precisa aprender a olhar para isso, usar o que você tem a seu favor e jogar fora, ou pelo menos dar uma diminuída no que não é tão favorável
para que você tenha força para agir. Então, eu tava falando do Mazoca, né? O Mazoca, ele quer muito uma mudança, por exemplo, mas ele morre de medo. Então, ele vai precisar criar estruturas bem confiáveis para cada passinho dele ser bem seguro. É diferente do psicopata. O psicopata, ele arrisca muito mais. Só que ele precisa que alguém faça por ele. Então, e aí, onde quer que eu travo? Entende? E nós somos uma mistura de todos os traços. Então, às vezes eu tenho uma rigidez alta, mas ao mesmo tempo eu tenho um masoquista alto. Ou seja, eu quero fazer e tem uma questão da aprovação, ao mesmo tempo eu sei fazer e não quero ir porque eu tenho medo do que me espera lá na frente. E não tem como a pessoa não travar. Esperar a oportunidade de mudar para um setor dentro da empresa que você trabalha. Então, aqui entra naquilo que eu disse, né? De, por exemplo, tem momentos você quer mudar para um outro setor. E aí, nesse momento, você tá esperando essa oportunidade. Lembra que eu disse que quando o desejo do meu coração, ele vibra. Então, a coragem, né? O agir pelo coração, ele tá ali. Eu tenho motivo para a ação. E nesse momento, eu preciso de quê? De me esforçar e ficar naquele local esperando até que essa oportunidade apareça. E aí é onde que, nesse momento, vai ser difícil. Mas o desejo do coração tem que ser forte o suficiente para suportar esse esforço. Esse momento, ele vai ter que ser forte, esse desejo interno, ele tem que ser maior do que a dificuldade que você está passando no momento. Por quê? Muitas vezes quando você vai entrar no quarto escuro, né, que você vai caminhar ali, que você não sabe onde que você está pisando, o que te move a cada passo não é a escuridão, não é o medo de onde você tá, e sim o que vai ter por atrás da porta quando você abrir. E você não sabe nem se você vai chegar naquela porta. Então, é o desejo, entende? Então, é manter isso claro. Por isso que eu preciso agir pelo coração, e mais do que isso. Cada dia, beleza, mas eu já consegui chegar até aqui. Certo, eu tenho isso comigo. Eu fiz a caixinha e perguntei. Me falem palavras que vocês coloquem, que me descreve. E eu recebi algumas pessoas responder positividade. Gente, positividade, vocês acham que isso ajuda a gente a alcançar nossos objetivos? Ajuda. Muitas vezes é difícil, mas se eu não tenho o olhar para o que deu certo, se eu não tenho o olhar e comemorar para o que eu já consegui, já conquistei, vai ficar muito mais difícil a caminhada. Então, é vibrar comigo mesmo, é reconhecer cada passinho que eu dei. E ao mesmo tempo, olhar para mim e falar quem é essa pessoa que eu tô me tornando? Quem é essa pessoa quantas bagagens está vindo comigo nessa sacola e o quanto de coisa que eu vou levar para minha vida e quão bom eu tô me tornando. Então a gente tem que olhar muito além. E eu entrei aqui nos traços falando um pouquinho das dores de cada um, falando um pouquinho algumas coisas que trava, mas por que eu não aprofundo somente nos traços? Pelo fato de que tem sim as características e personalidade, mas isso é máscara, né? Então é a forma que eu vou pra vida e quero que as pessoas me vejam e uso aqueles artifícios como a meu favor. Mas o que tem lá dentro do seu coração, é o que te move, independente do traço que você tem. E se eu for falar de cada um aqui, vocês vão ficar um pouco confusos. Então vamos falar de uma coisa que serve para todo mundo. Então, ativem, olhem para dentro. O que é que me move? O que o meu coração deseja? Quando eu olho lá na frente, que tipo de pessoa eu quero me tornar? E esquecem, gente, só o ter. É o que eu quero ser. Porque isso vai te levar muito além do que só o ter. Porque a conquista, sabe o que acontece? Olha, eu vou falar para vocês. Muitas vezes a gente coloca um objetivo e a gente vai caminhando. Quando chega lá, sabe o que acontece? A gente olha e fala, e agora? E agora? O coração precisa estar sendo ouvido.
O desejo interno, ele tem que ser... ele tem que estar sendo olhado. Por quê? Porque o que eu me torno... Eu não cheguei ali e falei, pronto, consegui o objetivo. Eu me tornei, eu sou, eu transbordo. Agora, quando eu tenho, eu chego lá e falo, pronto, e agora? Consegui tudo que eu queria e estou vazia. Então, gente, comecem a olhar para dentro, comecem a ver o que está travando vocês, comecem a ponderar além, saiam da superficialidade da vida. As pessoas estão muito vivendo no automático, querendo só o hoje ou amanhã e é isso aí mesmo. Quanto tempo perdido com coisas desnecessárias, quanto tempo... lembra da energia? Eu tenho aquele quantidade de energia. Quanta energia você está gastando com coisa que não faz sentido nenhum para chegar no seu objetivo final? Então, não é ser obcecado pela sua meta também, não, porque também tem que dar uma relaxada e curtir na caminhada. Mas, estou totalmente virado para isso? Se não tô, o que tá faltando? E aí, vocês vão lá na outra live que eu fiz, assistam, tá? Que eu falo lá sobre planejamento, que isso pode te ajudar. Mas levem com vocês essa mensagem de façam pelo coração. O que vai te dar coragem é o agir pelo coração. É o que tem aí dentro. O que você vai fazer por você. E aí... nada nem ninguém pode tirar. Nada nem ninguém pode fazer com que você não tenha vontade de continuar naquela caminhada. Porque é você. Então o seu coração tá falando alto. Então saiam do mundo do pensar. Vamos pro sentir. Não é fácil, mas é possível. E aí, gostaram? Tem dúvida? Se tiver, manda aqui. Vou dar mais 2 minutinhos e a gente encerra. Muito obrigada por todos que participaram. Compartilhem com os amigos, eu vou deixar lá só gravar, só por 24 horas, igual eu fiz com a outra, por respeito a quem tava aqui assistindo. Toda quarta, 12h30, horário de Irlanda, 8h30, horário de Brasil, eu vou estar fazendo lives. Mandem temas que vocês quiserem, qualquer coisa que vocês quiserem falar que tenha a ver com desenvolvimento, com autoconhecimento, mandem que a gente vai abordar aqui e vai conversar com vocês. Claro que eu vou trazer para vocês até onde eu já cheguei. Muitas vezes, outras pessoas talvez tenham outros pontos de vista, outras pessoas tragam outro tipo de pensamento e tá tudo bem. Nós somos diferentes, cada um tem um olhar para determinadas situações, né? Então estejam abertos a aprender comigo, aprender com outro, mas mais do que tudo, aprendam que vocês são capazes. Vocês podem olhar para dentro e seguir o que tem aí dentro do coração. Não simplesmente viver e aí empurrando a barriga e vivendo cada dia após dia. Vocês têm muito a compartilhar. Do mesmo jeito que eu tô fazendo essa live, ajudando alguém, vocês também têm algo aí dentro para ensinar para alguém. Não precisa ligar uma live e sair fazendo, mas simplesmente pelo seu exemplo no seu trabalho e na sua família, com certeza você pode sim agregar muito no meio que você vive. Então, façam a parte de vocês por vocês, que automaticamente vocês vão contagiar muita gente à volta de vocês. Então, um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo e compartilhem com os amigos que eu vou deixar por 24 horas, tá bom? E estejam aqui comigo na próxima semana. Tchauzinho!